Glória a Deus, aleluia. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Hoje o dia está lindo, sabe por quê? Foi o Senhor que nos deu de presente esse dia para que a gente desembrulhe com alegria, com paz na presença dele. Amém, igreja? Hoje nós vamos falar acerca de milagre. Milagre é um tema atual. Todos que a gente conhece necessitam de um milagre, esperam por um milagre, de uma cura, de uma salvação, né, Wellington? De uma libertação. E hoje nós vamos falar acerca de um milagre. Em João 9, tá dizendo assim que tinha um homem no caminho e Jesus passou ali com seus discípulos e os discípulos olharam para aquele homem, acho que queriam uma aula de teologia e perguntaram assim para Jesus: quem pecou para que ele nascesse assim? Porque sabiam que aquele homem era cego de nascença. E Jesus diz assim, que aquele homem, nem ele e nem os pais pecaram. Que aquela enfermidade, aquilo que ele vivia, era para a glória de Deus. Olha só, quando Jesus viu aquela pessoa, ele viu um homem. Os discípulos viram um problema. Viram, vamos falar assim, um pecado, né? Porque eles falaram quem deles pecou. Quem dele pecou, o pai, a mãe, para que ele nascesse dessa maneira. Às vezes a gente julga as pessoas assim, né? Se elas têm uma necessidade, se elas estão passando por uma enfermidade, por um problema financeiro, isso deve ser pecado, fizeram alguma coisa de errado. Imagina Jesus, no Getsemane, quando ele disse assim, se possível, afasta de mim esse cálice. Se a palavra dele não tivesse sido essa para Deus, se ele olhasse o pecado da humanidade e falasse assim, não, eu não vou querer resolver essa situação. Imagina, porque Jesus, ele não olhou para a humanidade como pecador, né, Wellington? Ele olhou como filhos que a gente poderia ser de Deus. Ele podia ter desistido naquele momento no Getsemane, e ele não desistiu. E Jesus, quando ele viu aquele homem, ele viu a necessidade daquele homem, não o pecado dele. Porque Jesus ama o pecador. Ele ama cada um de nós, cada um de nós. Independente do que a gente fez ou deixou de fazer, Jesus nos ama. É evidente que a gente não pode permanecer da mesma forma, na mesma natureza. Mas que a gente precisa entender que Jesus amou aquele homem quando ele olhou para ele. Quando Jesus viu, ele amou aquele homem. E aquele homem foi curado. Aquele homem foi curado. Jesus gospe no chão, mais uma vez, com uma cura inusitada, e passa saliva nos olhos daquele homem e ele vai. Quando ele chega no lugar que ele habita, que ele mora, as pessoas falam, não é o cego? Olha, em vez das pessoas glorificarem, né? Falar assim, gente, ele está enxergando, ele está vendo, ele está andando sozinho. As pessoas falam, não é aquele cego? Olha que coisa. E as pessoas questionam por que aquele homem tinha sido curado. Não há bênção, o milagre dele ter sido curado. Hoje parece que as coisas não acontecem ao contrário. As pessoas dão mais valor para necessidade. Assim, a pessoa vive uma necessidade, ela está vivendo aquilo por algum problema, por algum erro, por algo que ela cometeu. E a gente não tem, assim, na mente da gente não tem um coração generoso e cheio de compaixão, de estender a mão para a pessoa. Parece que a gente julga o livro pela capa, não é assim? Jesus nunca fez isso. Ele não só curou a enfermidade, sabe? Ele quebrou preconceito naquele momento de curar aquele homem. Independente do que aconteceu, ele curou aquele homem. Às vezes a gente está nessa condição. Será que eu mereço? Às vezes a gente não se perdoa de algo que aconteceu. E a palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar. E nós precisamos crer nessa palavra. Vamos orar, Wellington? Vamos orar. Apresentar a Deus nossas vidas. Aleluia. A palavra diz, vinde como estás. Nós devemos nos apresentar a Deus como estamos. Amém.
mas na esperança e na expectativa de que podemos ser transformados. Aleluia. Podemos ser pessoas melhores, né? Verdade. E podemos receber de Deus, independente se merecemos ou não, por causa disso ou daquilo. Deus não olha isso, né? Deus vê o coração. Ele sonda e esquadrinha coração. Aleluia. Né? E por isso que Jesus fala, né? Bem-aventurados os puros, né? Então nós temos que ter isso no nosso coração. A convicção de que Deus é graça e misericórdia. Senhor, nós te bendizemos nesta manhã e te agradecemos mais uma vez pela tua imensa bondade, porque o Senhor não olha por aquilo que nós temos feito, independente do que aquilo que nós fazemos, isso não é condição para que o Senhor realize um milagre na nossa vida. Verdade. É bem verdade que nós precisamos nos achegar a Ti e nos arrepender daquelas coisas erradas, dos nossos pecados. Mas o Senhor é fiel e justo e perdoa. Aleluia. Por isso nessa manhã, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros e olha para nós, Senhor, e estende a Tua boa mão sobre nossas vidas. E se for bem te parecer, for agradável a Ti, Senhor, o Senhor possa derramar sobre nós o milagre que esperamos. Conceder a nós, assim como o Senhor concedeu àquele cego, o milagre da visão. Ele pôde ver algo que ele nunca tinha experimentado na vida, porque ele era cego de nascença. Ele pôde experimentar no momento que o Senhor apareceu na vida dele. Então faça isso, Senhor. Faça isso em nossas vidas. Que nós possamos experimentar a Tua bondade, a Tua grandeza e o Teu poder, no precioso nome de Jesus. Aleluia. Quantas pessoas você conhece que estão à beira da sociedade, às vezes, por não enxergar, por não ver. E aí a gente pensa assim, como que eu vou fazer isso? Fale de Jesus. Fale que Jesus pode transformar a vida dela. Fala que Jesus pode curar e libertar e salvar. Isso cabe a cada um de nós. Nós éramos cegos, né, Wellington? Com certeza. Nós éramos cegos, de nascença. De nascença. E quando a gente tinha 34 anos, 35, A gente enxergou. E a gente pôde ver. Nós podemos ver o que Jesus é, o que Ele faz, que maravilhoso, que amor imenso, infinito, incondicional. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Você crê? Então fale dele. Amém, igreja?